Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Lembrando que você pode e deve participar respondendo a nossa perguntinha do dia. O que você fez aí com o seu primeiro salário? Conta pra gente no nosso WhatsApp, 699991111. Participa também na aba lá do chat do nosso canal no YouTube. E se você ainda não está inscrito, tá? Estamos esperando por você para alcançarmos a meta de 300 mil inscritos. Então vai participando, vai seguindo aqui o nosso programa e acompanhando também, né, os assuntos que são de extrema importância. Exemplo da endometriose, que acomete cerca de 176 milhões de mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo e é considerado uma das doenças da mulher moderna. E é sobre este assunto que a gente vai falar agora, está no ar o quadro Saúde da Mulher. Bom, quem vai falar com a gente sobre este assunto é a ginecologista Emanuela Ferreira, que já está aqui conosco. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa e à nossa terrinha também. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e estar falando de um tema tão relevante como a endometriose. O que é a endometriose, doutora? E qual que é a causa da doença? Então, na verdade, hoje em dia a gente já tem bem estabelecido o que é a endometriose, né? A gente sabe que ela é uma doença inflamatória, então ela tem uma base inflamatória e também hormonal. É quando o tecido que reveste o nosso útero por dentro, aquele tecido que quando a gente menstrua, fosse parar em qualquer outro lugar do nosso corpo que não for dentro do útero. Então a gente pode ter endometriose no ovário, endometriose no intestino, pasme. Tenho paciente lá do Rio que tem endometriose até no diafragma, aquele músculo ali perto do pulmão. É como se ele se deslocasse, doutora? Então, aí na verdade a gente entra na segunda pergunta, né? A endometriose, a gente não consegue até hoje dizer exatamente qual é a causa. Existem mais de 10, 15, 20 teorias que tentam explicar o que é, mas a gente sabe que pode estar relacionado com questões genéticas, estilo de vida, cirurgias prévias. Então, assim, ainda precisa muitos estudos para a gente conseguir saber exatamente a causa. Tem uma questão de que, em alguns casos, ela é bem silenciosa, né? Então, assim, é mais complicada de você identificar, de diagnosticar, porque os sintomas são mais específicos e às vezes, eles podem ser mais brandos. Sim, eu costumo falar para as minhas pacientes que a endometriose, ela tem vida própria, ela é muito heterogênea. A gente tem pacientes que têm lesões extremamente extensas, que a gente entra numa cirurgia de 8, 9, 10 horas para tirar as lesões, né? Então tem lesões intestinais e que são pacientes que não tinham absolutamente nada, tocavam a vida normalmente. Então por isso que a consulta com o ginecologista, né, através do toque vaginal, às vezes até do toque retal, a gente consegue identificar lesões e alertar a fazer exames adequados para isso. Mas quando ela é silenciosa, ela pode causar algum dano, alguma complicação maior na saúde da mulher, doutora? Com certeza, né? A gente sabe, eu brinco até com os pacientes, que a endometriose, quando ela vai para os órgãos, ela faz grudismos. É como se ela fizesse aderências na nossa pelve. Então, isso pode prejudicar o funcionamento do intestino, a fertilidade da mulher, porque fica ali, essas aderências podem colar as trompas ali, não deixar elas funcionarem adequadamente. Então, assim, tem que ter a avaliação, não tem jeito. Mas há aquele outro quadro de mulheres, aquele outro grupo de mulheres que tem sintomas. Queria convidar a doutora, então, para a gente destacar alguns dos principais sintomas aí que podem sinalizar a endometriose e levar, inclusive, a alertar para esse início de investigação. A cólica menstrual, a dismenorreia, que com a evolução da doença aumenta de intensidade e pode incapacitar as mulheres de exercerem as suas atividades habituais. Há mulheres que sentem uma cólica muito forte. Essa pode ser uma cólica de endometriose. Na verdade, a dismenorreia, que é o nome bonito para cólica, né, dor pélvica, ela é um dos principais sintomas. O sintoma que acende totalmente a nossa preocupação para investigar a endometriose, né? E começa a atrapalhar a qualidade de vida, né, doutora? E pior, esses sintomas às vezes começam lá na adolescência, quando a paciente com 12, 13 anos começa a menstruar e vai ao médico. E muitas vezes não é investigado. Ah, senti cólica é normal, aquela máxima que eu já escutei
você já pode ter escutado e que muitas escutam. Não, gente, sentir cólica que te incapacita, que incapacita aquela mulher aquela adolescente de ir à escola, que falta escola, que desmaia, não é normal. É um dos principais e primeiros sintomas. E com a evolução desse quadro, né, essa dor pode ficar crônica. E aí acaba dificultando um pouquinho mais o nosso tratamento. Certo. A gente tem mais um sintoma que aparece aí em um grupo de mulheres, que é a dispareunia, que é a dor durante as relações sexuais. É um nome difícil, né? É um nome técnico, mas é aquele desconforto, a dor mesmo na relação. Isso também é muito importante. Existem dois tipos, né, de dor para ter relação. A dor durante a penetração ou a dor quando realmente encosta ali no fundo, né, quando bate no fundo do útero. Às vezes as pacientes, é um sinal de alarme, também não é comum, assim, não é normal a gente ter dor para ter relação, então também tem que ser investigado, principalmente quando essa dor é dependente de alguma posição durante o ato sexual, né, e quando bate no fundo e às vezes a paciente interrompe a relação por conta da dor. Bom, antes de seguir aqui com a nossa temática, né, com o nosso quadro Saúde da Mulher, quero me despedir de Rolim de Moura e Pimenta Bueno, que seguem agora com a programação local. Beijo grande para todas vocês. E se quiserem aí, né, toda a população, a mulherada principalmente, continuar acompanhando o nosso quadro, é só seguir pelo nosso canal no YouTube, canal SIC TV. Então, além da dor durante as relações, a gente tem mais um sintoma, que é a dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação. Lembra que eu falei para vocês que a endometriose, né, os focos de endometriose podem estar em qualquer lugar do nosso corpo? Então, muitas vezes não é incomum também que existam lesões intestinais que têm que ser investigadas adequadamente e lesões também na bexiga. E temos que abordar ou de forma, né, um tratamento clínico ou cirúrgico. Então, assim, quando a paciente fica menstruada, que, por exemplo, tem o sintoma de diarreia, não é normal, precisa ser investigada. Paciente que tem, por exemplo, né, dor, aquela ardência, como se fosse cistite, para urinar durante o período menstrual, que já fez exame, veio negativo, não é bactéria, temos que investigar também. Curioso, curioso. Próximo sintoma, então, que pode aparecer, a infertilidade. Esse inclusive, é um problema aí a longo prazo, se não tratada, né, doutora? Com certeza. E hoje, nós mulheres, a gente está adiando muito a maternidade, né? Se a gente não for bem conduzida, né, a gente não conseguir controlar o avanço da doença e principalmente os fatores inflamatórios, a gente pode sim ter alguma dificuldade para engravidar. Então, não só pela distorção, né, da anatomia da nossa pelve, né, os grudismos que os focos de endometriose fazem, mas também a questão inflamatória, né? A gente sabe que quem tem endometriose tem uma pelve inflamada que dificulta, né, ali a gestação. Vamos citar um pouquinho mais para a gente seguir aqui com o nosso tema, que é muito interessante, doutora. Na verdade, a gente tem muita coisa para falar, né? Então, a gente está pontuando aqui os principais assuntos dentro dessa temática que são importantes para chamar a atenção de quem está nos assistindo, então. Diante de todos esses sintomas, né, os sinais que podem ser apresentados, há aquele outro grupo onde a doença pode vir de forma silenciosa e isso precisa sim ser tratado para não ter consequências a longo prazo na vida. Quais são os exames para confirmar o diagnóstico? Por que ainda se fala que é tão difícil o diagnóstico da endometriose? Então, na verdade, a primeira desconfiança ela tem que vir a partir da queixa da paciente. Você escutar a paciente, os sintomas, não normalizar. A partir disso, a gente tem que ter uma mão treinada, né, para conseguir identificar focos de endometriose. Isso a gente consegue fazer através do exame de toque, né, no ginecologista, aquele exame que ninguém gosta de fazer, né, todo mundo quer fugir, mas não tem como. O exame físico ainda é muito importante. E, na verdade, a gente tem mais ou menos 2 tipos de exames que a gente pode fazer para conseguir identificar, né, uma ultrassonografia transvaginal ou nas pacientes que têm condições e acesso à ressonância. Mas veja bem, isso é ainda algo que precisa ser muito informado. Não é qualquer ultrassom, não é qualquer ressonância. Precisa ter um pedido especial, né? A gente tem que ter um preparo intestinal, tá com o intestino bem vazio ali para fazer aquele exame e principalmente um profissional treinado para avaliar aquelas imagens.
Inclusive, a gente está tendo participação aí pelo nosso canal no YouTube, canal SIC TV, pelo chat, doutora. Nós recebemos aqui um comentário da Lorena Vale Fontinelli. Ela disse que perdeu um rim por conta da endometriose. É um caso mais grave, né? Mais complicado. Como eu disse, a endometriose pode afetar qualquer órgão do nosso corpo. Por isso que a gente não consegue ainda identificar todas as causas. Quando a gente indica uma cirurgia para uma paciente, é uma cirurgia de grande complexidade. Por isso que a gente precisa ter um médico treinado ali para fazer o procedimento da cirurgia, né? Mas esse tratamento, ele só é cirúrgico, doutora? Não necessariamente. A gente pode tentar o bloqueio hormonal, né? A gente sabe que a endometriose ela é responsiva ao bloqueio do nosso estrogênio, né? Que é um hormônio que a mulher produz. Quando a gente não tem sucesso com esse tratamento clínico, a paciente continua com dor para ter relação, a gente pode partir para a cirurgia. Outro caso muito importante de cirurgia, né, é na infertilidade. Antes da paciente passar por um processo de fertilização, é importante também, a gente consegue que ela engravide espontaneamente depois de uma cirurgia. E numa cirurgia de endometriose, a gente fala que é uma cirurgia de uma oportunidade. Quando a gente entra, né, de preferência por laparoscopia, né, que é a cirurgia dos furinhos, a gente entra para tirar todos os focos, porque senão aquela cirurgia não vai ter tanto sucesso. Então, acho que foi o caso dessa paciente. Entrou para tirar os focos e, infelizmente, teve que perder o rim. Ela pode voltar? Sim, a endometriose ela é crônica, então se a gente não mudar todos os fatores inflamatórios da nossa vida, né? Alimentação inadequada, sedentarismo, tudo pode voltar, né? Então a gente tem que ter esse acompanhamento, discutir muito bem com a paciente de manter um bloqueio mesmo após cirúrgico, se vale a pena, se não vale a pena. Então sempre é uma vigilância para o resto da vida. Muito legal o assunto. Na verdade, a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas, infelizmente, o tempo de televisão é um pouco curto, doutora. Então, vamos deixar aí suas redes sociais para quem quiser saber um pouquinho mais sobre este tema ou outros temas relacionados à saúde da mulher? Ah, claro. Eu estou chegando recentemente aqui em Porto Velho, então vai ser um prazer poder atender os pacientes daqui, né? E meu Instagram é @doutora-Emanuela-Ferreira. Tá aí, agradecer a sua participação aqui Obrigada conosco. Obrigada, viu, viu, doutora? Tá aí, espero que você de casa tenha gostado. Inclusive, a mulherada de plantão pode deixar aí dicas no nosso chat no YouTube. Que temas vocês gostariam de ver aqui no nosso programa, tá? Vai participando, vai interagindo. Semana que vem tem mais. Junte-se a nós, inscreva-se no nosso canal.